Bom, você viu aqui ao longo dos nossos telejornais que uma comitiva formada pelo governo e por empresários brasileiros participou da World Food India, realizada na semana passada em Nova Delhi. Quem integrou a delegação foi o co-CEO da Bauer do Brasil e por isso a gente conversa agora ao vivo com ele aqui no canal Agro Mais e no canal Terra Viva, no programa do Agromanhã. Rodrigo, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite aí, falar um pouquinho. É uma satisfação em recebê-lo aqui. Bom, antes de falarmos sobre a importância da viagem para Bauer, contextualiza para quem nos assiste que evento é esse realizado lá na Índia que você participou, a dimensão dele, que tipo de atividades você participou, enfim, dá uma contextualizada só antes da gente entrar nos benefícios que ele trouxe para Bauer. A viagem fez parte, né, de uma estratégia do governo de ampliações das relações internacionais com a Índia, né, e parte disso fez, nos primeiros dias teve parte um seminário, o seminário internacional Perspectivas e Futuros da Índia, onde participaram diversos ministros, participaram professores, economistas, onde foi feito um panorama geral entre os governos, entre as possibilidades de integrações, e foi reforçado muito questões de parceria entre os governos, onde foi falado muito questão de pecuária, muita questão de genética. Além disso, no dia seguinte teve um evento, o World Food Day, né, da Índia, onde a gente teve a oportunidade de ouvir o primeiro-ministro da Índia falando um pouquinho da importância do evento para a sociedade como um todo, a questão de evolução que eles têm hoje na Índia, tanto na parte de agricultura, na parte pecuária, os desenvolvimentos, e como eles buscam, de certa forma, resolver também um pouquinho do problema populacional que eles têm. Em paralelo, eu pude acompanhar bastante aí no dia a dia lá com o pessoal da delegação, foi composta aí por mais de 50 pessoas, a quantidade de reuniões em paralelo que foram feitas visando essa integração entre o governo, as associações brasileiras e principalmente também empresas aí para gerar novos negócios, empregos, entre outros, para o Brasil, em conjunto com a Índia. Ou seja, uma viagem bastante produtiva, né? Bom, para a Bauer do Brasil, uma viagem como essa tem qual relevância? Que tipo de oportunidades são criadas para vocês, para o setor que vocês atuam, por exemplo? Quem não conhece, a Bauer é uma empresa austríaca. A Bauer atua principalmente na parte de irrigação. Hoje, boa parte do faturamento, vamos dizer assim, 95% do faturamento da Bauer Brasil é irrigação. O que muita gente não conhece também é que a gente trabalha com um produto de separador de resíduos sólidos, no qual ele pega, né, o rejeito do animal e faz a separação do sólido, para que a gente possa usar para compostos de camas verdes, ou para outros ambientes, e a parte do líquido você pode usar tanto para fertirrigação, quantidade de nutrientes que saem, e também para questões, às vezes, de geração de biogás, em alguns casos. E para a Bauer, a gente foi avaliar um pouquinho essa questão no mercado indiano, né? O indiano é famoso pela questão das próteses para a parte de vacas, pela quantidade de pecuária, pela questão de grande população ali na Índia, e para entender um pouquinho a parte de internalização. Faz parte isso do movimento estratégico que a gente tem hoje aqui dentro da Bauer, que é de aumentar a capilarização dentro do próprio Brasil. Então, isso a gente faz via contatos com as diversas associações que foram lá no evento, como uma FASU, desculpa, como a BCZ, como associações da Agrofrutas, como as partes de soja, a BAPA, entre diversas outras, e o próprio governo, para que a gente tenha uma capilaridade aqui dentro. Assim como a Bauer, a partir desse ano e com maior, vamos dizer assim, força para o ano que vem, passa a fazer uma internacionalização dos produtos na América do Sul. Então, a gente busca fazer essa expansão, ter contatos como a Apex, dentre outros produtores que estavam lá, em empresas, facilita esse movimento para a Bauer aí dentro do mercado. Você está falando aí sobre essa expansão, um projeto, planejamento estratégico, né, de expansão. A Índia é um país e é um mercado estratégico também para o setor do agro brasileiro, como de modo geral? A Índia para o Brasil ainda representa muito pouco. Mas, assim, um país que contém 1,4 bilhões de pessoas, contém muitas oportunidades. Então, sim, faz parte, assim, analisar um pouquinho o que a gente consegue fazer, não só via Bauer Brasil, né, mas via Bauer Áustria também, no fornecimento de irrigação via carretéis, que são produtos menores para os produtores locais. Para quem não sabe, a Índia contém milhões, de certa forma, de fazendas, onde boa parte delas não tem nem 1 hectare para ser feito.
a produtividade dele é super baixa. Então, como é que a gente pode, de certa forma, interagir com as cooperativas locais, viabilizar produtos, de certa forma, da Bauer dentro do mercado brasileiro, seja desde exportação brasileira ou austríaca, nesse mercado que é gigantesco. Então, tem sim uma importância dentro da Bauer de expansão. Quem sabe levar lá para a Índia, né, o exemplo do que a gente faz aqui, porque em questão de produtividade a gente conseguiu evoluir bastante nos últimos anos, né? E lá no evento, a Bauer chegou a apresentar no stand brasileiro alguma tecnologia utilizada aqui no nosso setor? Vocês participaram ativamente de alguma forma desse stand brasileiro que foi montado lá? O stand foi mais voltado para a parte, vamos dizer, de comidas em si, mas foi uma ótima oportunidade estar com a delegação brasileira. Então, foi uma ótima oportunidade de se apresentar para o ministro um pouquinho das tecnologias que a gente vem desenvolvendo hoje aqui no Brasil. Até para tirar um pouco o misticismo, né, de que a parte de irrigação consome água de forma elevada e mostrar como a gente faz isso de forma muito inteligente, como a gente consegue controlar a água desde a retirada de um rio, ou desde a retirada de um poço, para o envio para o reservatório, controle de níveis de reservatórios, controle de um nível para um pivô, um carretel que seja, e como a gente consegue fazer isso na maior eficiência possível, sem esquecer os ganhos que hoje a irrigação está trazendo para o Brasil como um todo. Desde a parte de verticalização, né, da produção, onde a gente passa a aumentar aí eficiências 30%, 40%, 100%, dependendo da cultura, como a gente consegue viabilizar plantações em terras, de certa forma, áridas, o que a gente não poderia viabilizar nada. E aí a gente podia apresentar um pouquinho aí para o ministro, ouvir um pouquinho a opinião dele em relação ao desenvolvimento de mercado, parte de financiamentos, para a gente ter um pouquinho também a visão um pouquinho mais a curto e médio prazo que o governo também está pensando. Esse setor de irrigação aqui no Brasil tem um mercado, um potencial, na verdade, de expansão aqui dentro do país, pensando mesmo aqui dentro da nossa realidade. É um setor que tem se aprimorado, investido em tecnologias para poder entrar de vez no setor do agro como uma alternativa sustentável para a nossa agricultura? Poxa, acho que a parte de irrigação é a área que é mais, vamos dizer assim, sustentável dentro do agro como um todo. E a gente tem cada vez mais implementado soluções para que ela seja cada vez mais, né, vamos dizer assim, amigavelmente feita para o ambiente. Então, desde soluções de energia hoje, que a gente faz com soluções de fotovoltaicas, baterias, e até assim, a irrigação permite que o produtor, com a mesma terra, com o mesmo insumo, com a mesma semente, produza 30%, 40% a mais. A gente permite essa verticalização da terra como um todo, o aumento da produtividade. Toda essa parte de tecnologia que a gente tem trazido para os produtores permite já que um produtor não precisa estar no centro de um pivô fazer o desligamento ou bombeamento. Para quem não tem ideia, um pivô de 100, 130 hectares chega a ter quilômetros de distância. Tem fazendas que tem 50, 100 pivôs. Muitas vezes vamos dizer assim, os produtores, né, os fazendeiros têm que ir até o centro de um pivô, caminhar cerca de 50 quilômetros o dia todo, até o bombeamento, fazer a ligação e o desligamento. Isso é consumo de energia, isso é jogar eficiência fora do pivô como um todo, é perder produtividade e, de certa forma, um gasto que a gente acaba perdendo, a parte da ergonomia. Então, a irrigação, né, vem para trazer, de certa forma, sustentabilidade na parte de produção, mas também vem trazer toda uma questão de tecnologia hoje que está em desenvolvimento para trazer, de certa forma, mais suporte e mais desenvolvimento, mais produtividade para o campo. Rodrigo, muito bacana saber das oportunidades criadas aí nessa viagem para vocês da Bauer, mas também para todos os empresários, enfim, todos os componentes dessa delegação que foram até a Índia. E eu queria deixar aqui o espaço aberto para que você volte aqui para comentar com a gente sempre que houver alguma novidade aí dentro desse setor da irrigação, dentro da empresa de vocês, de repente novas viagens, parcerias fechadas. Então, o canal sempre aberto para a gente trazer aqui as novidades, viu? Queria agradecer a sua participação com a gente no Agromanhã e deixar o espaço mais uma vez aberto e desejar um ótimo restinho de semana aí para você. Vamos voltar sim. Obrigado aí, bom dia para vocês também, boa semana. Até mais.